Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Aqui comigo, o Dr. Fernando Tolfo, que vai falar de um assunto que por vezes é polêmico, mas é um assunto que nos interessa muito. E principalmente a vida de todos, que é a doação de órgãos. Fernando, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. O Fernando é enfermeiro, ele terminou agora há pouco o mestrado e doutorado nessa área de doação de órgãos, então está tudo quentinho. Vamos aproveitar, não é? E ele também é o coordenador da comissão, né? Não, coordenador de transplante. De transplante. Isso. Pela Central de Transplante e sou membro da comissão de intra-hospitalar de doação de órgãos aqui, não. Ou seja, nós estamos com uma autoridade. Seja bem-vindo, então. Obrigado. E vamos falar sobre esse assunto que a gente já falou no Cast Doctor, né? Junto com a Tabeliã. Mas agora, falando para esse público que está nos assistindo, o quanto é difícil, né, Fernando? Até mesmo porque a escolha é mais da família, né? Depois, mesmo que a pessoa tenha na sua carteira de identidade, né, que é doador, e agora com o cartório, né, fazendo a escritura até gratuita, né, para quem quer ser doador, como é difícil, né? É difícil. Primeiramente, obrigado pelo convite, Douglas, por estar aqui, né? Sempre é bom a gente divulgar um pouquinho do nosso conhecimento que a gente tem, né, e levar conhecimento a outras pessoas também. Maravilha. Sim, a questão da doação de órgãos, ela começou muito tempo atrás, tá? Mas no Brasil a legislação veio em 97 com uma lei que dizia que todo brasileiro era doador de órgãos, salvo se ele registrasse na carteira. Então as pessoas mais antigas, elas vão se lembrar, né, dessa questão de estar no documento a expressa vontade de não ser, porque presumia-se que todo brasileiro era doador, né, o que trazia a lei. Só que muitas pessoas foram registrar por falta de conhecimento, né, a sua negativa em ser doador de órgãos. Então o Brasil reeditou uma medida provisória trazendo então a questão da decisão para a família em 98, né, sobre doação de órgãos, e é o que é vigente até agora. Então não precisamos mais ter nada escrito em documentos oficiais, porque a decisão é da família, né. Agora que nós estávamos no Cast Doctor falando ali, então a questão que uma campanha gaúcha então veio para trazer então uma escritura pública, né, que traz a intenção do doador em ser um doador de órgãos, e isso vai auxiliar as equipes lá dentro do hospital no entendimento da família, porque a família ainda nega 40% das doações de órgãos, né, é pela negativa familiar. Então é um índice alto. Então a gente conseguindo diminuir esse índice de negativa familiar, porque o primeiro motivo da negativa familiar é porque eles não sabiam a intenção do doador em vida, se ele queria ser um doador de órgãos ou não. Fica nesse impasse. Então, pelo sim, pelo não, vai pelo não, que claro, tu fica criativo, né? Sim, exato. Vamos falar um pouco da história? Vamos, a história. Gostei dessa história. Então, assim, a história da doação de órgãos, ela é recente e longa ao mesmo tempo, né? Porque médicos e cientistas sempre quiseram fazer doação de órgãos, transplantes e tal. E tentavam, mas nunca dava certo. Eles não sabiam o porquê não dava certo, mas não dava. Tanto é que, enquanto nós estávamos em plena Revolução Farroupilha, em 1835, na Inglaterra, Mary Shelley escrevia um romance gótico, né, em que um cientista pegava peças de restos de animais e humanos e aí com um choque dava vida a um monstro, né, Frankenstein. Sim. Foi nessa época que foi escrita. Então a ficção já trazia, né? Sim. E isso despertava curiosidade na medicina. Mas não dava certo. Tudo começou quando um médico cirurgião nefrologista nos Estados Unidos, Joseph Murray, fez então um transplante entre gêmeos univitelinos, que compartilham, que são gêmeos idênticos, né? Tem a mesma carga genética. E deu certo. Então naquela época começou a se desenvolver então a imunoterapia, a questão da rejeição de órgãos, né? Medicamentos descobertos naquela época, como a azitioprina e ciclosporina, mais adiante, são medicamentos que a gente usa até hoje. Claro. Para inibir a rejeição, né? Então isso possibilitou então o transplante de órgãos. Mas entre vivos ainda, não se falava em doador morto. Claro. Doador falecido, né? Só começou essa questão da doação de órgãos de doadores falecidos na década de 60, mais no finalzinho, 1967, 68. Quando Christian Barnard, na África do Sul, fez o primeiro transplante cardíaco
E isso então fez com que os Estados Unidos, em Harvard, montasse uma equipe, né? Elencou uma equipe de 11 pessoas, entre biólogos, historiadores, legistas, né? Uma equipe renomada de cientistas, para tentar entender o que estava acontecendo e elencar. E aí, em 6 meses, eles já tinham pronto o parecer deles, elencando os critérios que determinariam a pessoa em morte cefálica ou não. Porque a morte cefálica, ela diferencia da morte por coração parado, porque ainda ela conserva os sinais vitais. A gente tem o coração batendo durante a morte cefálica, a gente tem movimentos respiratórios, né, pelos aparelhos, mas temos ali, a gente consegue manter aquele paciente ainda quentinho, né, e com tudo funcionando. E isso gera um choque cultural, porque a gente está acostumado à morte ser fria, gelada, né? Sim, exato. E ali não, ali tu tem todos os sinais vitais normais de um paciente. A aparelhagem mantendo. Isso. Então, a partir de 68, então, quando Harvard disse assim, ó, assim se determina uma morte encefálica. Cumprindo esses critérios, né, o paciente está morto. Naquele mesmo ano, o Brasil já fez o seu primeiro transplante. No mesmo ano? No mesmo ano, em 68, já fez o primeiro transplante cardíaco aqui em São Paulo. Né? Então, para ver como as coisas fluíam mais rápido, assim, né, naquela época já, em termos de técnicas médicas. E de lá para cá, o que era um tratamento só para paciente com doença terminal do coração, pulmão, rins, fígado, né? Passou então a também trazer qualidade de vida para as pessoas. Claro. Hoje em dia, como nós estávamos falando no Cast Doctor ali, teve um caso no Brasil em que a mãe doou o útero para a filha, né? Para ela poder gestar e ter uma gestação, né? Para ter o prazer da gestação. A gente já viu na Inglaterra, alguns anos atrás, o transplante de face de um grande queimado, transplante de membros na Alemanha. Então, não são órgãos e tecidos vitais. Até pela uma situação, né, da pele, Chile, Argentina, Estados Unidos, Uruguai. Isso. E tem uma situação também que tu falaste de que tem um ponto. Tem um banco de peles latino-americano, né? Se não me engano, na Colômbia ali, então, que para situações como aconteceu, porque isso tudo foi pós-Kiss. Né? Porque aí veio muita pele de outros países e tal, então eles queriam regulamentar alguma coisa que não gerasse um tráfico, que não gerasse alguma coisa assim. Até que ponto a gente pode dar órgãos de brasileiros para argentinos ou de vice-versa, né? Então, eles fizeram esse banco de pele ali, que é uma iniciativa boa, né? Para poder distribuir em caso de uma emergência ou de algum acidente, como uma tragédia, como aconteceu conosco, né? Então, o que acontece? Hoje, a questão da doação de órgãos e tecidos é que a demanda por eles cada vez aumenta mais, né? E a oferta não acompanha na mesma proporção. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, em 2010, relatou que ela está ciente de que isso acontece em países ricos e pobres, em desenvolvimento ou não, com baixos ou altos recursos em saúde, né? Isso é presenciado no mundo inteiro, né? Essa dificuldade de obter mais órgãos. Então, cada país faz o seu programa de doação de órgãos de acordo com a cultura do seu povo, com a cultura do seu modo de fazer as coisas, né? De como se adapta melhor aquilo ali. Então, por exemplo, o Irã ele não tem um doador cadáver, um programa de doação de cadáver. Eles são doadores só entre vivos. E no Irã é assim, quando a equipe médica diz que tu precisa de um órgão, né, e só entre vivos, então só os órgãos que tu tem duplo, pulmão, uma parte do fígado ou rins, né? Quando alguém precisa ele vai num órgão público e registra sua vontade, então lá, né, com os critérios médicos para um órgão, e aí o serviço público do iraniano oferta, então, faz um edital ofertando que quem quer vender um órgão para nós, né? Vender. Então o serviço público deles compra das pessoas, né, e transplanta no seu cidadão. Claro. O mundo cai em cima disso aí, né? Com certeza. Porque isso não é doação. Sim. Isso é compra e venda. Isso aí. E aí eles assim, o Irã, como um país pobre, não pode o governo estar ofertando várias quantias em dinheiro em que a população ela não consegue dizer não para aquilo ali, porque é muito dinheiro, né? Então, né? Sim. Mas o Irã é uma exceção. Mas então cada país faz o seu programa de um jeito que consegue, né, se adequar à sua realidade. E hoje a Espanha,
A gente adotou o modelo de consentimento familiar baseado na Espanha, que na década de 80 tinha um índice ínfimo de doadores, era 4, 5, era o menor da Europa, e hoje ela é exemplo e referência na Organização Mundial da Saúde para os outros países, né? Sim, sim. Falaste também da situação assim, de país pobre e país rico. Nem sempre o país que é rico, ele tem mais doadores, né? Isso, aí a questão da Assembleia Mundial da Saúde, ela trouxe bem isso, né? Se nós formos observar as taxas de doação mundial hoje entre países, a Coreia do Sul, que é exemplo na questão da instrução, né, de desenvolvimento educacional do seu povo, tem uma taxa de doação por milhão de habitantes, então assim, ó, não muda, né, não interessa se lá é um país pequeno ou grande, por milhão de habitantes, então a cada milhão de habitantes eles têm 8 doadores. Nós temos quase 20 já no Brasil. Olha aí. Né? Então assim, ó, e eles são países com um alto nível educacional. Sim. Né? Quando a gente vê a Suíça se equipara ao Brasil na taxa de doação 18, 20, né? Mas eles são muito mais ricos em tecnologia de ponta em seus hospitais e não conseguem atingir um nível maior, né? Então a gente pode fazer isso aí assim, ó, que então não é dinheiro que faz as pessoas doarem ou não. Sim. E não é também nível de instrução que faz as pessoas doarem. Então é um conjunto de fatores. Com certeza. Então por isso que cada país vai adequando, sim, né? Por exemplo, na Bélgica, o modelo deles é o consentimento presumido. É o que nós tínhamos, o primeiro consentimento. Né? Que a primeira lei nossa, que era todo belga é doador de órgãos, salvo se ele for lá e dizer que não é. Fizeram uma pesquisa para saber, então, por que 98% dos belgas são doadores de órgãos. 98% são doadores. Nossa. Por livre espontânea vontade. Eles já nascem doadores, a não ser que eles votem lá que não querem ser. Sim. Eles já nascem doadores. E aí foram fazer pesquisa para quê? Porque no nosso a gente foi um tiro no pé que tiveram que mudar a legislação. Sim, claro. Né, para a vontade da família, porque todo mundo ia lá para dizer que não queria ser. E aí foram perguntar para os belgas, então, por que eles eram doadores, mesmo sendo presumido, né, mesmo já nascendo com essa prerrogativa. E aí a pesquisa revelou que é o seguinte, que se é a última coisa que eles podem fazer pelo país deles, que seja feita. Né? Então é para ver como muda. Muito jóia. Cada país vai adequando o seu programa de acordo com o seu povo. Exatamente. Né? E você que está nos assistindo, quantas vidas o doador de órgão salva? No segundo bloco, vocês terão a resposta. Vamos pensando. Até breve. E aí, cada um pensou? Então vamos dar a resposta. Quantos, Fernando? 8 pessoas a gente salva com órgãos sólidos, né? Mas a gente pode beneficiar e muito mais pessoas com peles, tecidos, né? Córneas. São muito mais pessoas beneficiadas. Mas a gente salva 8 são os nossos órgãos sólidos. Tem pessoas que dizem assim, que querem doar as córneas para seguir vendo o que está acontecendo no mundo. Né? É uma possibilidade. E tem outros que querem doar só o coração para seguir batendo e morrendo de amor no futuro. Mas vamos lá. Olha,
Tem situações assim, ó, que, claro, a gente não pode fugir, né? Essa história mesmo do Faustão que trouxe à tona tudo e, né, deu uma reviravolta, porque ele comprou e coisa. Assim, ó, existe a diferença entre a fila e a lista, né? Sim, Douglas, tem. Então, a gente não fala em fila na central de transplante, a gente fala em lista, né? Por quê? Porque nem sempre o primeiro da lista é o que vai ser beneficiado com o órgão disponível, né? Geralmente eles chamam os vários primeiros da lista, né? 8, 10. Por quê? Porque às vezes o primeiro da lista, ele tem uma infecção, ele está com gripe, ele está com alguma doença, alguma coisa que inviabiliza a doação de órgãos, porque a gente faz muitos medicamentos para baixar a imunidade. Então, se ele tiver qualquer doença, por mínima que seja, um ferimento infectado, então aquela bactéria vai se desenvolver muito rápido ali e vai inviabilizar tudo, né? Porque ele recebe uma bomba de medicamentos para baixar a imunidade. Então, a central a gente sempre fala em lista. E aí, na questão do Faustão, que trouxe vários aspectos à tona, as pessoas se questionavam muito, diziam que era porque ele tinha dinheiro, né, que ele conseguiu rápido. Não, não foi por isso, né? Foi por indicações médicas, tanto é que ele foi para a UTI, ele tinha pré-requisitos para que ele fosse para próximos dos primeiros da fila, porque se ele não recebesse, ele ia acabar indo a óbito. E assim acontece também com vários pacientes, tanto é que em Porto Alegre, agora há pouco tempo atrás, um paciente pelo SUS que não tinha tantas condições econômicas, ficou 10 dias esperando só. O Faustão ficou 30 esperando o coração, sim, né? Sim. Ele ficou 11 dias esperando o coração. Claro. Então, isso não né? A gente que fica impressionado porque para outros órgãos é demorado para conseguir. Sim. Uhum. Coração, por exemplo, nós não temos tantos no Rio Grande do Sul. Agora, rins, nós temos 1.200 esperando na nossa lista no estado. É muita gente. Situação também que coração ele tem um tempo, o rim tem outro, né? Então... Exatamente. Então, cada órgão a gente fala em tempo de isquemia, né? Porque depois que ele é extraído, que ele é captado, fora do corpo ele tem um tempo. A questão do coração, ele dura 6 horas só fora do corpo. Então, possivelmente, quando um coração é captado em Santa Maria, que ele vai ser direcionado para outro lugar, talvez capital, né? Porto Alegre, o outro paciente já tem que estar lá sendo já preparado no bloco cirúrgico, porque o tempo de transporte até chegar lá, então tem todo uma preparação, né? Se ele tiver que esse órgão ir de ambulância por vias terrestres, assim, então tem todo um aparato policial que vai trancando vias, assim, para que não pegue congestionamento, não pegue nada. Diferente do caso de rins. O rim, ele fica 48 horas fora do corpo, né? Sim. Claro, mantido por umas soluções lá, isotônicas. Ele fica 48 horas. E isso, então, possibilita que o receptor não seja o primeiro da lista, mas o primeiro mais compatível com aquele órgão. Sim, exatamente. Né? Para quê? Para te tomar menos medicação. Porque também tem o seguinte, a gente fala em doação de órgãos, não é a cura. Tá? A gente não vai ser curado claro. Com o transplante. Sim. A gente vai mudar um tratamento por outro. E geralmente, então, tu vai trocar, no caso dos rins, né? Vamos falar em rins. No caso dos rins, que tu vai trocar, ficar 4 horas durante 3 vezes por semana ligado a uma máquina, a gente vai trocar por alguns comprimidos diários, né? No caso de um pulmão, que a gente vai ter que trocar aqueles cilindros de oxigênio, que a pessoa fica com uma mangueirinha por toda a casa, porque não tem mais, né? A gente vai trocar por alguns comprimidos. Sim, né? Claro. Então a gente vai trocar até tratamentos de alto custo, que é manter um paciente em hemodiálise, por comprimidos. Sim. Né? Estava fazendo uma estatística, todo o processo de identificação de morte cefálica, que são vários exames, são inúmeros exames que se fazem, né, de sangue, para ver se o paciente não tem nenhuma doença, os testes que se fazem, né, mais a cirurgia do transplante, mais os gastos com a captação, né, que envolve vários custos, eles se pagam em pouco tempo, quando o transplante dá o sucesso. Porque tu troca por uma medicação muito barata, né, o que ele ia ficar muito tempo gastando. Sem dúvida. Né? Então, claro. A doação de órgãos, ela também tem o bem econômico, né, quando a gente pensa nesse sentido também. Então, não é social, é econômico, é para a família que vai, por exemplo, o paciente tem hemodiálise, se ele, nas férias,
a gente às vezes não pensa disso, né? Não pensa nisso, mas às vezes ele não pode se ausentar da sua cidade, não pode os pacientes de hemodiálise em Santa Maria, muitas vezes não podem se dar o luxo de ficar 15 dias na praia, porque ele precisa fazer hemodiálise. Se ele não consegue ir numa cidadezinha perto, lá uma vaga na clínica, ele não pode ir. Ele tem que ficar. O receptor ele tem que estar num local mais próximo de onde faz, por exemplo, Porto Alegre, Coração, Isso. Santa Maria, Rins Isso, e outros, né, lugares. Exato, não pode se dar o luxo de ficar 15 dias, ou até mesmo às vezes um dia, que pode ser a distância dele chegar até... Pode ser perdido. E aí dentro da lista tem aquela situação também, né, da triagem. Tem a triagem, geralmente... Ao invés de chamar um, chamo 8. Será 8. que esses... Aí é aquele que tiver em melhores condições. É isso aí. Porque pode perder também. Uhum. Se tiver alguma infecção, alguma coisa, pode acabar, né? Claro, porque gera um outro problema, né? Mais chance de perder durante e a gente sabe que hoje tem vários medicamentos, né? Que são agressivos aos rins, ou com outros órgãos também, fígado, né? Claro. Então tem certos antibióticos que o paciente que faz transplante não pode usar. Né? Exatamente. Proporção. Brasil, para cada 1 milhão de pessoas, quantos doadores? Brasil, 18, 20. Rio Grande do assim, Sul? Ó, deu uma... Rio Grande do Sul está com 24. Deu uma parada na questão da pandemia. Isso baixou os níveis de doação. Então, a gente ainda está sofrendo esses reflexos da volta, né? Porque justamente por isso. Sim. Paciente com Covid, a gente não podia fazer. E como é que nós íamos estar baixando a imunidade de pacientes? Exato. Né? Vários pacientes que estavam nas listas, na central de transplante, desistiram, pediram para sair, porque eles não queriam ir para o hospital por causa da pandemia, né? Por o risco de pegar. Claro. Então, os serviços pararam, houve uma queda na doação de órgãos mundial, porque os serviços não faziam. Inclusive, Santa Maria não fez, por vários anos, a questão da... Receptores em outro estado, um estado que tem menos, né? Como já foi citado, né, no Cash Doctor, que às vezes ele vai mais para uma região que tem mais chance de receber o órgão. O Brasil é um país continental, né? Extensões continentais, né? Exato, um dos maiores. Então assim, as diferenças no nosso país são enormes, né? Então, quando a gente fala de região sul e sudeste, nós temos as áreas mais desenvolvidas, né? E população também. E população também. Então, quando a gente fala no Nordeste, no Norte, o acesso dessas pessoas a hospitais de grande porte, que tenham equipes que façam transplante de outros tipos de órgãos, assim, mais complexos, como fígado, pâncreas, pulmões, coração, para eles não tem esse acesso. Então gera uma migração, né? E aí falamos na questão social, eles têm que largar sua família, seu emprego, tudo, migrar, se deslocar para um outro estado, longe da sua família, climatização diferente, clima diferente, tudo diferente, né? Sim, claro. Procurar um novo emprego, tentar viver de uma outra forma, né? Para ficar no aguardo. Para aumentar a chance dele receber esse órgão, né? Exatamente. É isso aí. Quanto à família, né, da questão da decisão, né, uma demora pode acontecer, que fica recebendo muito medicamento e conforme o órgão também. Isso, né? Porque, Douglas, assim, quando o paciente está morto, com morte encefálica, ele perdeu, né, as funções cerebrais que controlam tudo, não tem. Então, questão hormonal também. Questão dos hormônios também. Então, a medicina evoluiu nesse sentido de a gente conseguir substituir, né? Não temos tais hormônios, mas a gente tem sintéticos, né? E a gente começa a fazer e tentar manter. A gente tem drogas que fazem subir a pressão, a gente tem ventiladores mecânicos que fazem a ventilação por ele, né? Então a gente tem drogas que sobem a pressão, tem aparelhos para respiração, a gente então consegue fazer com volume, hidratar, a gente consegue alimentar por sonda, a gente consegue fazer várias coisas, mas por um determinado tempo. A gente não consegue por mais tempo. Exato. Então, quanto mais drogas a gente está fazendo naquele paciente para manter ele com as funções vitais, isso inviabiliza muito alguns órgãos. Certo. Por exemplo, a gente usa muita noradrenalina, né, que é um medicamento que faz subir a pressão. 48 horas de nora, numa dosagem X, a central já inviabiliza. Porque não somos nós aqui no hospital que decidimos quais órgãos serão retirados, quais órgãos... Tudo é a central de transplante de Porto Alegre.
A gente só manda as informações para ela, ela faz a triagem, porque às vezes assim, mas eu fiz doação de órgãos, só doaram rins do meu familiar. Certo, por quê? Às vezes não tem pacientes compatíveis, porque tem o biotipo também, né, Douglas? Por exemplo, vou fazer extremos, tá? Tá. Um anão não pode doar para um paciente alto do seu coração. Porque aí entramos na questão do débito cardíaco, ele não consegue bombear com quantidade, o pulmão do anão é menor, e o inverso também. Um paciente alto não pode doar para um anão, porque não vai caber na caixa torácica o pulmão. Claro. Então, às vezes, tem tudo isso, e isso quem faz é a central. Ela que consegue saber para quem está precisando e para quem vai, e quais são os mais compatíveis com cada um. Sim. Bom, tu acompanha isso de um lado e do outro. Um lado que está naquele luto, e no outro lado, o da expectativa. Quando acontece, tu já presenciou muitas situações, né? É isso que é um motivador, sabe? Porque eu consigo enxergar o outro lado também, né? Trabalho há 14 anos na questão da comissão intra-hospitalar aqui no USM. Então, fazendo entrevistas com a família, sentindo o que ela está sofrendo, sabe? Vendo, porque como a gente estava conversando sobre a morte encefálica, ela não é uma morte que a gente vai se preparando para ela, cronicamente, né? Não é uma doença crônica que vai evoluindo para aquilo ali. Não, geralmente é uma coisa inesperada. Claro. A pessoa estava tomando café e teve um AVC hemorrágico. Estava almoçando, estava conversando com a família, teve um AVC hemorrágico, estava dirigindo para ir para uma visitar alguém no trânsito e sofreu um acidente de trânsito, claro, né? Caiu de moto, sim, né? Levou um tiro, são coisas que ninguém estava esperando que acontecesse, né? E então é uma forma brusca e essa falta de preparo para aquela situação, então te gera um sofrimento maior ainda, porque é agudo, né? Então, essa minha vivência solicitando que as famílias doem, né, vendo qual é a intenção delas, né, sobre doação de órgãos, então a gente vai acompanhando o sofrimento, a gente às vezes dá o nosso próprio telefone, porque a gente vira o elo, né, entre o hospital, o paciente e a família. Então a gente está ali, então a gente fica se comunicando com eles e a gente vai vendo que a família vai se desgastando, vai sofrendo. Sem dúvida. Mas pela minha experiência, quando a família que doa, a gente vê uma recuperação do luto muito mais rápido, porque aquilo deu um sentido para aquela tragédia, né? A gente não sabe por que aconteceu essa coisa. Ele estava indo de moto e caiu, o menino, né? E agora está aí meu filho morto. Então, a doação de órgãos, muitas vezes, ela vem como dar um sentido para aquilo ali, né? Assim, não temos mais o que fazer, mas ele vai estar, né? Vai continuar. O coração do meu filho está batendo em alguém. Tá, então, dá um sentido para aquilo ali, porque a gente não sabe por que acontece, né? Exato. É um amadurecimento muito grande da parte de todos, até no sentido espiritual e tudo, né? Porque aí, nós temos uma missão aqui na Terra. Claro que temos. E aí eu vejo o outro lado também da questão do transplante, né? Então eu vejo a alegria daquela pessoa que estava lá esperando por vários anos. Sim. Né? Um rim, a minha experiência era em rins. Então a gente vê aquela alegria dele, né? Agora ele vai poder não precisar sair de madrugada de casa para ir para o hospital, ficar 4 horas na máquina. Ele vai poder curtir a família. Pegando uma van de outro município, exato, até Santa Maria. E fazer coisas básicas, que é aprender a tomar água, porque o paciente renal não pode tomar muito líquido, né? Ele vai ter que aprender a tomar água. Né? Então, retomar uma experiência antes de todo esse problema, né? Todo esse problema. Voltar a trabalhar. Ter vida. Ter vida, qualidade de vida. É isso aí. Né? Olha, Fernando, já falamos bastante hoje, né? É que você também vai ter que assistir o Cast Doctor, que além, né, do Fernando, também está a Natália, né? Tá a Natália. Então, assim, é muito a satisfação nossa de poder estar aqui e estar levando essas informações para vocês. E eu digo sempre assim, sigam o Fala Doctor, que vocês vão estar acompanhando muitas informações dentro de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Mas o Fala Doctor, ele não é só saúde, ele é vida também. E vida que vocês também podem ajudar a melhorar
qualidade de vida de todos, até mesmo da gente, né? E é uma satisfação tê-lo aqui, Fernando. Obrigado. Tá? E peço sempre para que o convidado deixe uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Então, eu deixo para vocês que vocês conversem com a sua família, expresse seu desejo de ser um doador ou de não ser um doador, porque mesmo que a gente não queira falar sobre esse assunto, ele é importante e necessário, porque a gente lá no final, quando acontece alguma coisa assim, a família que vai ter que decidir pela gente, né? Então, quando elas souberem que a vontade da gente é tudo mais fácil. Não gera tanto atrito na família, não gera tantas culpas na família, né? Então, converse com a sua família, fale, expresse o desejo de ser um doador ou de não ser um doador, né? Mas converse. E eu deixo o meu conselho particular, né? Que vocês optem por ser um doador de órgãos, porque é muito mais fácil a gente precisar de um órgão do que a gente ter a possibilidade de dá-lo, né? Tá? Então, é isso, minha mensagem é que vocês conversem com a sua família. Muito obrigado, muito obrigado. E olha, parabéns aos cartórios, né? Que estão aí numa campanha intensa. O Rio Grande do Sul é o primeiro, né? Pioneiro. É o pioneiro nisso. Então, eles estão recebendo a todos que querem ter essa atitude. E tem uma coisa muito legal, né? Gratuito. E transplante é público, é SUS. Então quer dizer que todos nós estamos apoiando, inclusive até financeiramente. Não tem convênio, não tem nada. É público. Cada um está tirando do seu bolso para que mais 8 vidas sigam em frente e que sigam suas missões. Muito obrigado a todos e até a próxima. Certo.